Macacos que moram na Mata dos Macacos, no Parque das Nações, estão morrendo de fome, segundo o vereador e protetor de animais Chandeli. Ele solicitou à Saev Ambiental o plantio de árvores frutíferas no local. Esta mata, que fica no bairro Parque das Nações, zona norte da cidade, é conhecida por abrigar macacos e, por isso, é chamada de Mata dos Macacos. O vereador e protetor de animais, Leonardo Brigagão, o Chandeli, diz que eles estão morrendo de fome. O vereador explica que eles não têm alimentação diária e, por isso, buscam alimentos fora da mata. Os moradores convocaram a minha presença aqui no Parque das Nações, aqui na Mata dos Macacos, reclamando que esses macacos, como eles não têm alimentação dentro da mata, eles estão buscando alimentação externamente, acabam invadindo casas e andando até mesmo 3 quarteirões buscando alimentação. E se não fosse alguns moradores para vir aqui e dar alimentação para esses macacos, talvez já estariam mortos. O vereador explica que a alimentação oferecida pela população do bairro não é suficiente para o sustento deles. Não é nem obrigação da população, né? É uma cortesia da população que ama a causa animal e, por saber dos problemas dos macacos, eles vêm aqui e alimentam, mas não é diariamente essa alimentação. E é preciso que o poder público assuma essa responsabilidade para vir alimentar esses animais diariamente aqui na Mata dos Macacos. Para solucionar esse problema, o vereador pediu para que a Saev Ambiental fizesse o plantio de árvores frutíferas aqui na mata e também enviou um ofício para a Vigilância Sanitária pedindo alimentação diária para os macacos. A Saev já respondeu dizendo que vai fazer o plantio de árvores frutíferas, só que para dar os frutos demora de 3 a 5 anos. E eles também informaram que vão fazer a limpeza da mata, porque tem muito cipó em volta da mata e o cipó acaba matando a vegetação. Eles já vão tomar providências. Agora nós estamos esperando providência por parte do poder público para alimentar esses macacos. E foi feito também um ofício para a vigilância. Exatamente, Vigilância Sanitária e Centro de Proteção da Vida Animal. O diretor da Saev Ambiental explica que as árvores serão plantadas dentro de 60 dias. A gente vai atender o pedido do vereador, né? E provavelmente no mês de setembro a gente vai fazer o plantio de aproximadamente de 5 a 8 mudas, dependendo do espaço que a gente vai ter lá, de árvores frutíferas para a gente tentar suprir essa necessidade de alimentos para os macacos que existem lá naquela mata. E que árvores seriam essas? Seriam jabuticabeira, goiabeira, pitanga. Seriam basicamente essas frutas que têm um desenvolvimento mais rápido, né? Para a gente conseguir já em curto prazo atender essa demanda de alimentos para os animais que tem lá nessa mata. E agora uma notícia preocupante. O Brasil registrou um crescimento considerável no número de mortes por diabetes. Mas, por outro lado, a boa notícia foi a queda no número de internações relacionadas à doença. O Brasil registrou um crescimento de 12% no número de mortes por diabetes entre 2010 e 2016, segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade. Foram quase 55 mil mortes em 2010 e pouco mais de 61 mil em 2016. Nesses 6 anos foram registradas em todo o Brasil 406 mil mortes relacionadas à doença. A boa notícia é que o número de internações diminuiu entre 2010 e 2016. Em 2010 foram 148 mil. Em 2016, 135 mil pessoas foram internadas por conta da doença. Este médico explica as possíveis causas do aumento desse número de mortes por diabetes. Geralmente é alimentar, né? Vícios de conduta que provoca um desequilíbrio. A natureza, ela sempre busca o equilíbrio, ela sempre está no caminho certo. Mas nós, pela nossa conduta irresponsável, se busca os prazeres da vida e atitudes que não condizem com o bem-estar do nosso organismo. Nosso organismo é uma máquina perfeita. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2006 e 2017, cresceu o número de homens com a doença. Foram 54% a mais de casos. Em 2006, o acréscimo foi de 4,6%. Em 2017, 7,1%. Já em relação às mulheres, o crescimento no mesmo período foi de cerca de 28,5%. Vanilda é diabética há 7 anos. Ela diz que procura controlar a glicemia através da alimentação
e exercícios físicos. Eu mudei por completo o jeito de alimentar, por exemplo, café da manhã, mudei a questão do almoço, aqueles lanchinhos que a gente costumava fazer durante o dia, isso também foi cortado para a gente tentar, porque há coisas que você consegue evitar, mas, por exemplo, o estresse do dia a dia você não consegue, a hora que você vê está lá em cima. Mas eu mudei a minha alimentação, por exemplo, eu faço exercício físico também, 3 vezes por semana eu faço hidro. E a gente vai, no dia a dia, controlando e vendo os resultados. O diabetes é uma condição crônica em que há o aumento das taxas de açúcar no sangue. A glicose aumentada é uma condição tóxica para o organismo. Está associada à insuficiência renal crônica, doenças cardiovasculares e amputação de membros. Apesar de não ter cura, é possível ter uma vida saudável com a doença. As nossas células vivem muito da nossa vibração, da nossa energia. Se você é uma pessoa que está feliz com a vida, você quer crescer apesar das dificuldades, ela está absorvendo energia para você desenvolver suas funções. E cada célula nossa, que é um pequeno ser que tem todas as nossas funções, que vive como a gente, vive em nosso favor, elas necessitam dessa energia positiva. Se você entrar em depressão, se você entrar numa dificuldade psicológica ou mesmo física, as células vão perceber que elas não estão sendo valorizadas e para elas tanto faz estar no corpo físico como estar na terra. Então elas não fazem questão de te deixar morrer. Então elas procuram não reconstruir o corpo. Nós estamos sempre estando em reconstrução. Se você cuidar da tua alimentação e tiver atividade física, você pode até controlar e até desaparecer a tua diabetes. A desclassificação do Brasil na Copa do Mundo trouxe muita tristeza para os torcedores. Eu fui até o centro da cidade para ouvir a opinião das pessoas e saber se elas fariam alguma mudança em relação ao técnico Tite. Vamos conferir. A seleção brasileira até que tentou, mas o sonho do Hexa vai ter que esperar mais 4 anos. Quem sabe ele não será realizado lá no Catar. O Brasil empatou no jogo de estreia contra a Suíça em 1-1. Depois, nos 3 jogos seguintes, ficamos com o placar de 2-0 contra a Costa Rica, a Sérvia e no México. E finalmente enfrentamos a Bélgica, que ficou com a melhor, 2-1 para a Bélgica. Daí foi-se o sonho do Hexa nesta Copa da Rússia, mas daqui 4 anos tem mais. O que se viu por aí foi muita tristeza, mas os brasileiros não desistem. Cada um faz a sua análise da seleção. Alguém tem que sair, porque não o Brasil? O Brasil já ganhou quantas vezes? Ele já é penta, dá oportunidade para outros, né? A expectativa era de ter melhorado, de ter passado, né, nessa fase, mas realmente ficou uma decepção muito grande, né? O Tite, principalmente, era uma esperança muito grande de um treinador para dar certo, né? E ficou, infelizmente, muita decepção para o brasileiro, que já tem tantas decepções ultimamente. Faltou garra, né? Faltou muita coisa a seleção. Uma tristeza. Não foi bom, não? Não. Eu acho que ficou assim, ficou a desejar. Eu acho que eles têm capacidade para ser muito mais. Ixi, Maria, ruim, hein? Demais. Poderia ter tido um pouco mais de esforço. Foi roubado, né? Teve lá que, ó, teve que dar pênalti lá. Não deram pênalti, cara. Mas é isso aí então, né? Folgados, mas agora esperar só na próxima Copa. Mais 4 anos. Mais 4 anos, cara. O Brasil acho que merecia ganhar pelo que fez no segundo tempo. E o Tite, deve ficar ou sair? Ah, deve ficar. Ele engrenou bem o time. Ele tem que continuar o trabalho dele, porque se ele sair, vem outro para começar do zero, é pior. Ah, tem que dar continuidade, né? Não tem outro melhor que ele, não. Deve ficar, eu acho que ele tem que continuar o trabalho. Vai ter uma renovação dos jogadores, né? Porque tem muito jogador que já não tem mais uma expectativa para jogar a próxima Copa. Mas eu acho que o trabalho do Tite tem que ser mantido, sim. Acho que está na hora de mudar, né? Está na hora de pôr gente nova. Não, eu acho que ele é um bom técnico, que ele deveria continuar. Continuar. Você acha que ele fez um bom trabalho? Fez um bom trabalho, fez sim. Ficar, ele é um bom treinador. E agora tem as notícias do esporte com Léo Caporalini. E aí, Léo, o que temos para hoje, final de Copa do Mundo? E aí, Danilo, tudo bem? Final de semana que tem decisão da Copa do Mundo, o principal torneio do futebol mundial. Croácia e França
decidem esse que é o máximo da carreira de um jogador, né? Não tem como ter um título, uma posição tão grande como ser campeão de uma Copa do Mundo. E tem uma zebra na final, né, Danilo? A França vai enfrentar a Croácia, que acredito que muita gente não sabia, pelo menos não acreditava que poderia chegar em uma final de Copa do Mundo. A Croácia, que muita gente se lembra, enfrentou o Brasil no penúltimo amistoso da seleção brasileira antes de começar a Copa do Mundo, e a seleção ganhou de 2-0. E aí a Croácia foi embalando na Copa do Mundo, terminou a primeira fase com 9 pontos, uma vitória espetacular em cima da Argentina. Depois ganhou foi para a prorrogação em 3 jogos, ganhou da Dinamarca, ganhou da poderosa Inglaterra e agora chega numa final da Copa do Mundo para enfrentar a França, que também foi embalando na competição. Fez uma primeira fase um pouco irregular, conseguiu terminar na primeira colocação, mas era um grupo muito fácil e todo mundo esperava um pouco mais da França. Começou ganhando da Austrália, no jogo ficou 2-1, um jogo bem truncado, depois empatou com a Dinamarca, ganhou do Peru, mas a França foi ganhando cara de França a partir das oitavas de final, quando ganhou da Argentina, depois foi conseguindo se superar a cada jogo. Na semifinal, enfrentou a Bélgica, a seleção que eliminou o Brasil, e conseguiu vencer por 1-0, gol de cabeça do Umtiti. Então, Danilo, é uma final muito inesperada, principalmente pelo nível que as duas seleções estavam jogando na Copa do Mundo, principalmente com essa questão da Croácia, né? Então, agora a Croácia vai ter que depender muito dos dois craques do time, né? O Modric e o Rakitic. Também tem uma boa opção lá na frente, o caso do Mandzukic. E também a França com o craque do PSG, o Mbappé. Também tem o Griezmann, jogador do Atlético de Madrid. No conjunto da obra, é uma grande seleção. E só para reforçar também, hoje ainda teremos mais um jogo. Teremos Bélgica e Inglaterra para definir o terceiro lugar da Copa do Mundo. É como se fosse uma classificação honrosa, vamos dizer assim, né? Que não vale praticamente nada, mas as duas seleções ainda disputam para ver quem vai ficar com a terceira colocação da Copa do Mundo. Mas o importante, é lógico, é saber quem será a principal seleção do planeta Terra nos próximos 4 anos. Danilo, volto com você. Obrigado, Léo, pela sua participação. E o TV Jornal Resenha de hoje fica por aqui. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.